Olá, meus amigos e amigas do curso de Teologia para Leigos. Paz e bem. Estou dando continuidade aqui na nossa aula de Teologia para Leigos e Leigas. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia ligado nos tratados teológicos, já foi falado aqui, né? Os tratados teológicos que falam de Deus. Eu gostaria até de ler aqui a frase que está na nossa apostila, que diz assim: a teologia procura discernir os sinais dos tempos, a realidade da comunidade cristã e do mundo. A partir daí, busca as orientações que o Espírito Santo suscita no povo de Deus. Então, a teologia, que já foi falado nos encontros anteriores, ela tem o seu tempo. Né? Temos o tempo lá da época de Jesus, temos os tempos a decorrer da igreja e temos os tempos atuais que nós estamos agora. Né? Nós estamos no século XXI, que é o ano 2021. E dentro da teologia, a gente vai tratar de tudo. Aqui ninguém está discutindo o que é certo, o que é errado. É para nós aprender. Então, a partir do Vaticano II, a Bíblia foi colocada como ponto central da teologia, que até aí não era. Até aí não era. Então, a teologia nos ensina, a teologia, falou vários momentos da teologia, a partir do Vaticano II, a gente aprendeu a ler a Bíblia assim, a partir da realidade. Nós olhamos a realidade da vida e a partir dessa realidade da vida nós vamos até a Bíblia, que é a palavra de Deus. E vamos ver o que essa palavra de Deus pode nos ajudar. Mas tudo isso junto com a comunidade. Isso se chama o triângulo hermenêutico. Realidade, Bíblia, comunidade. Então é um triângulo. Realidade, é a realidade da vida. Vamos até a Bíblia, que é a palavra de Deus. E junto com a comunidade, nós vamos junto resolver os problemas da vida. E daí a gente podemos dizer assim, também aqui na nossa apostila, tem a parte aqui, o estudo da Bíblia é a base do curso de teologia cristã. Quando nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é uma afirmação teológica. Então eu gostaria de estudar com vocês hoje, assim, nós só temos meia hora, 2 textos que vai falar dessa nossa realidade, né? Nossa realidade. Então, nos tratados teológicos, e também aqui na nossa apostila que vai falar da prática da fé, a gente aprendeu em toda a nossa história, agora com essa nova teologia, porque o que é teologia? Nós não podemos esquecer. Teo é uma palavra grega que significa Deus. Logia é estudo sobre Deus, ou reflexão sobre Deus. Então, toda teologia é uma reflexão. Toda teologia, ela é uma maneira de pensar, é uma ideia. Quando nós falamos da teologia asiática, quando nós falamos da teologia europeia, quando nós falamos da teologia, vamos dizer assim, pentecostal, são todos teologia. Só que são pensamentos diferentes sobre Deus. Agora, quando nós falamos em teologia da libertação, é um tratado que começou a partir do Vaticano II, que é colocar a Bíblia a partir da vida. Libertar de todos os males, inclusive os males da pobreza. Pobreza, miséria, fome. Quando a gente vai falar essas coisas, às vezes alguma pessoa dentro da igreja fica com medo, insinua pensamentos maus e tudo mais. Mas nós vamos, então, aqui olhar desse tratado teológico
Aqui ainda tem vários pontos. E eu depois vou pegar, então, os textos da Bíblia para ligar com isso aí. Então, teologia da libertação é um jeito de olhar para a realidade, um jeito de olhar para a Bíblia e um jeito de olhar para a comunidade. Isso chama-se teologia da libertação. Aí colocar vários rótulos preconceituosos sobre esse assunto. E esses preconceitos já não vêm de hoje, pessoal. Esses preconceitos já vêm de 150 anos atrás. Lá na época do padre Cícero, do Juazeiro, lá do Ceará, em 1872, olha, nós estamos em 2021, 150 anos, 149 anos para ser mais correto. O padre Cícero, antes dele, o padre Ibiapina, criou lá no Nordeste, para me ser mais sucinto aqui para vocês, a Irmandade dos Beatos e das Beatas. Os beatos e as beatas saíam para o sertão, são muitos deles analfabetos, não sabia ler e nem escrever naquela época, não tinha acesso à leitura. E eles levavam aquela palavra de Deus misturado com a vida. Levavam a palavra de Deus dentro da comunidade. Então ali tinha o bolinho, a broa de milho, ali tinha o bolinho de chuva, ali tinha mandioca, ali tinha batata doce, ali comia feijão. E os beatos eram os maiores trabalhadores da época. É os caras que mais puxavam enxada. O beato José Lourenço, famoso, que no final dizia assim, olha, ele só serve para ser escravo. Esse homem é um comunista, ele só serve para ser escravo. É o beato José Lourenço. Por que falaram isso? Porque ele era negro. Tinha o beato José Maurício e tinha o beato Antônio Conselheiro, que vocês conhecem. E a beata Maria de Araújo. Todo esse pessoal foram chamados na época de comunistas, né? Às vezes a pessoa chama de comunista e a pessoa nem sabe o que é ser comunista. Então, vamos continuar aí. Então, os tratados teológicos que falam de Deus, então é o tratado da revelação. É o Deus da revelação que nos revela a partir dos pobres. Aquele Deus, aquele Jesus que nasceu pobre, se fez pobre e morreu numa cruz. Morreu não, mataram, né? Foi crucificado, foi assassinado numa cruz. Ele é uno e trino. Quer dizer, é um Deus só em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A criação que chama o ser humano, dar continuidade a ela. Quer dizer, o ser humano devemos cuidar da natureza. Devemos cuidar do outro, devemos cuidar da água. O padre Cícero, no ano 1906, o padre Cícero deu 10 conselhos sobre a ecologia, que oportunamente a gente vai colocar para vocês aqui. Os conselhos que ele deu, pessoal, hoje que eles estão tentando falar isso aí agora, 150 anos depois. Ou melhor, 115 anos depois, porque foi no ano 1906. Ele ensinava que não podia cortar o mato, que não podia matar os bichos, que tinha que fechar o boi e os bode, que tinha que plantar árvore, que tinha que fazer cisterna, que tinha... Então, o grande trabalho do padre Cícero e desses três beatos, Zé Lourenço, o negro, o José Camilo e o Antônio Conselheiro, foi ensinar o pessoal a rezar e trabalhar. Rezava o terço da noite e de madrugada o ofício de Nossa Senhora das Dores. E depois ia trabalhar. Tanto que o Antônio Conselheiro, no ano 1890, que foi caminhando até 97, do qual foi dizimado, essa história vocês já sabem, pelo Exército Brasileiro, mataram o Antônio Conselheiro e todas as 21 mil pessoas, a história de Canudo, que vocês sabem, dizimaram, porque diziam que eles eram comunistas, diziam que eles eram, tudo malícia, colocaram no povo que esse pessoal não prestava, e mataram todos eles. E sabe o que eles faziam? Fizeram uma estrada da Bahia até Sergipe.
E vocês sabem que 150 anos atrás não tinha trator, não tinha máquina, foi no enxadão e na enxada. Então os beatos eram muito trabalhador. Então eles ensinavam que tinha que trabalhar. Então a teologia da libertação, pessoal, claro, nós não estamos aqui falando que é bom, que é ruim, nem que está certo. Vocês que vão avaliar. A teologia da libertação, ela veio nesse sentido, começou com esses beatos, 150 anos atrás. Aí falaram, olha, o comunismo está chegando. Olha, esse pessoal vai tomar conta do mundo. Mas quem falava isso? Quem falava isso era aquelas pessoas que eram muitos grandes proprietários de terra, dono de muitos escravos. Dono de muitos escravos. Pessoal que queria manter o poder econômico só para eles. E não queria partilhar nada. Então, o pessoal trabalhava o ano todo e o ano todo estava devendo para o patrão. Quando o padre Cícero começou o grande trabalho dele lá no Juazeiro, né, em 1884, o grande trabalho dele lá, muita gente, que a história do padre Cícero correu por todo o sertão. E o pessoal começou a mudar para o Juazeiro. Por que o pessoal começou a mudar para o Juazeiro? Vocês já foram lá no Nordeste, já viu como é que é aquele sertão? Que o cara não tinha energia elétrica. Hoje não tem, quando vai aquela época. Não tinha condições nenhuma de sobrevivência. Não tinha água. Passava fome, morria na seca. Começaram a mudar lá, porque o padre Cícero estava acolhendo as pessoas. O padre Cícero foi o que mais cuidou dos pobres. E ele nasceu pobre, viveu um padre pobre e morreu pobre. Agora, eu vou pegar logo o texto aqui para vocês verem, que o texto de Mateus 5, que é as bem-aventuranças, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha rapidinho, dizendo aqui, ó lá, a encarnação de Jesus, né? Feito homem, servo sofredor, fonte de toda graça e virtude, é redenção da história da salvação, onde Jesus nos chama a dar continuidade. Como o Pai me enviou, e assim também eu envio vocês. O que santifica? A palavra de Deus, o sacramento. E depois vem aqui a palavra lá, o que beatifica? Os que amam e servem. Aqui, pessoal, vem a questão dos beatos. O padre Beapina criou a Irmandade dos Beatos e Beatas. Vocês sabem o que é um beato e uma beata? São os puxadores de reza. São aqueles que puxavam o terço. Aqueles que se davam conselho para as pessoas. Esses são os beatos, né? Então, era a pessoa que eles ensinavam a religiosidade popular misturado com a vida. Isso que é a teologia da libertação. Então, aí tem vários rótulos, cada um pode colocar o seu, não tem problema nenhum. O problema é dizer o que é a teologia da libertação. Quando eu fiz o curso de teologia, alguém perguntou para o professor: ô professor, quem que inventou esse negócio de teologia da libertação? Quem foi o primeiro teólogo? Ele disse, foi Jesus. É só você olhar lá o Lucas 4, de 14 a 30. Lá, Jesus vai falar bem claro, no capítulo 4, versículo 18. Eu vim trazer a libertação para os pobres. Ele vai falar, até já vou pegar aqui para vocês já, na íntegra, né, esse trecho aqui, só um pedacinho dele para vocês verem aqui. Que ele vai, qual que é a mensagem que o Lucas vai trazer aqui para nós, nesse trecho aqui. Eu vou ler só um trechinho, porque ele é muito grande, mas depois vocês ficam convidados para vocês refletir em casa, né? Então, ele diz que Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e conforme o seu costume, no dia de sábado ele foi na sinagoga e deram para ele ler o livro do profeta Isaías, né? É o que ele leu, olha lá. Ele foi a Nazaré, deram o livro do profeta Isaías para ele ler, abrindo o livro, versículo 18, olha lá. Abrindo o livro, estava escrito assim:
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos e para dar a liberdade aos oprimidos. Aí a libertação. Anunciar a boa notícia aos pobres, dar vista aos cegos e para dar a liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Mas se vocês lerem inteirinho, que é do 14 até o 30, vocês vão ver que lá no final, aí logo depois aqui, ele vai falar assim, olha, havia muitas viúvas em Israel, na época do profeta Elias, né? Igual fazia 3 anos e meio que não chovia. Houve muita fome sobre a terra. E nenhuma delas foi enviada a não ser para a viúva de Sarepta, lá, na Sidônia. Havia muitos leprosos em Israel, na época do profeta, havia muitas, vou pegar de novo aqui. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Nenhum foi curado, a não ser o Ciro Naamã. Então ele falou de viúva. O que é viúva? Viúva, naquela época não tinha INSS, não tinha Seguridade Social, falou de viúva. Ele falou de seca, fazia 3 anos e meio que não chovia. E ele falou também de fome. E ele falou de leproso, falou de doença, falou de todos os problemas sociais ele estava na sinagoga de Nazaré. Olha, pessoal, o que aconteceu agora. Quando ouviram isso, versículo 28 agora, quando ouviram isso, todos da sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram até um alto de um monte, do qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair lá de cima. Quando ouviram Jesus falar de viúva, quando ouviram Jesus falar de pobre, quando ouviram Jesus falar de fome, quando ouviram Jesus falar de doença, não é isso que nós queremos ouvir. Não. Todo mundo se levantou na sinagoga. Eles queriam ouvir o quê? Queria rezar e louvar, talvez, né? Mas para terminar, versículo 30. Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Eles queriam matar. Então, nos 4 evangelhos, principalmente nos 3 sinóticos, no comecinho, Jesus é condenado à morte. Aqui, a própria sinagoga. O que é a sinagoga? É a igreja de hoje, é a comunidade de hoje, onde ele vai rezar. Era aquele tempo a igreja daquela época. Jesus falou sobre problemas, vamos matar. Lá em Marcos 3, né, no versículo 6, Jesus cura um homem da mão seca, na sinagoga, dia de sábado, o pessoal quer matar. E Mateus, Jesus expulsa um espírito mau na sinagoga, o pessoal quer matar. Então Jesus foi perseguido de morte desde o começo nos evangelhos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, teologia da libertação, então significa um tempo. Antigamente, repetia a Bíblia de um jeito, a missa era em latim, antes do Vaticano II. O padre rezava a missa e nós ficávamos rezando o texto. Ainda é do meu tempo, que eu lembro um pouquinho disso aqui, quando eu tinha meus 7, 8, 10 anos. Hoje em dia, o padre fala e nós ficamos escutando. O bispo fala e nós ficamos escutando, mas nós falamos também. Por isso vocês estão fazendo o curso de teologia. E eu também fiz o curso de teologia. O Edmundo fez o curso de teologia. Todos nós estamos aqui para ajudar, não é para ganhar dinheiro nem nada. Nós estamos falando para ajudar aqui vocês. Então, para mim, o que é o beato? Então, eu já falei, né? É o puxador de terço. É o puxador da reza. Mas o beato também fazia sermão. E a beata também fazia sermão. Porque o padre falava e ninguém entendia. Aquele tempo lá no Nordeste e também por aqui, os padres eram estrangeiros. Não conseguiam entender, falavam enrolado. Falava no sotaque. Então o pessoal gostava mais de ouvir a beata Maria de Araújo. Gostava mais de ouvir o beato Zé Lourenço. Gostava mais de ouvir o beato Zé Maurício e Maria de Araújo do que ouvir o padre. Isso aí causou grandes intrigas dentro da igreja naquela época lá. Muitas intrigas.
Bom, aí vai falar aqui também, nos tratados teológicos, é sobre a escatologia. A escatologia vai tratar dos fins dos últimos tempos. Quando a gente morrer, para onde que a gente vai? Ninguém sabe. Ó, um fala que vai para o inferno, outro fala que vai para o purgatório, outro fala que vai para o céu. Não sabemos. O que nós sabemos é a partir da nossa fé, que nós vamos ressuscitar. Pela nossa fé, nós acreditamos que nós vamos para um lugar melhor do que aqui. Mas para isso, o céu começa aqui. E o Mateus fala aqui, então, já que para vocês, Mateus já fala logo aqui no começo, eu vou ler para vocês agora, que está chegando a hora já, né? Ele fala assim, olha lá, vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se, e os discípulos se aproximaram. E ele, abrindo a boca, ele ensinava, dizendo, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu, olha, não é céu, no singular, é céu, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feliz vocês, quando por minha causa o insultar, perseguir e mentindo, disser todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contente e alegre, pois grande será a recompensa de vocês no céu, porque foi assim que perseguiram os falsos profetas. Então, pessoal, quando a gente vai falar de pobre, quando você vai falar de perseguidos, quando você vai falar de perseguidas, quando você começa a trabalhar a favor do pobre, vai ter, tá aqui o versículo 11. Então aqui tem 10 bem-aventuranças. 8 bem-aventuranças, pessoal. Eu vou retomar um pouquinho para você. 8 bem-aventuranças são as 8 portas de entrada para o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Está aqui. Olha, no versículo 3, aqui, vai falar assim, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Ele fala que reino do céu é reino de Deus, tá? E no versículo 10, ele fala, tem a mesma promessa lá. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os pobres vão receber o céu e os perseguidos vão receber o céu. É a primeira e a última bem-aventurança. Agora, mas quando ele fala assim, deles é o reino do céu, é agora. É agora o reino dos céus. Agora, daqui a pouco nós vamos refletir um pouquinho o que é pobre no espírito, para nós fechar, que é o nosso tratado aqui, que eu estou falando de tratado teológico que falam do Deus da vida. Aí, pessoal, a segunda e a terceira bem-aventurança, lá, felizes os mansos e felizes os aflitos. Os mansos herdarão a terra, e os aflitos serão consolados. Aqui é no futuro, herdarão a terra, os mansos, e os aflitos serão consolados. Aqui tem a ver com os bens materiais. Olha lá. Quando você é manso, você vai ter bem material, vai ter terra. Quando os aflitos, vai receber consolação. De quem que recebe terra e consolação? Da comunidade. Né? Aqui fala de comunidade, vem em conjunto. Olha lá. Herdarão e serão no futuro. Já a quarta e a quinta bem-aventurança, olha lá, os felizes que têm fome e sede de justiça serão saciados. Aonde? Felizes de coração, ou melhor, felizes os misericordiosos,
porque obterão misericórdia. Olha que bonito, pessoal. Serão saciados. Quando serão consolados, é na comunidade. Serão saciados. Obterão misericórdia. Tudo na comunidade. Olha lá. A comunidade é aquilo que a gente deita o pescoço. Né? A gente deita. Toda vez alguém passou a mão na minha cabeça, me acalmou. Você também recebeu esse agrado da comunidade, que é um irmão, uma irmã, uma companheira, vem rezar o terço, vem rezar o ofício de Nossa Senhora, vem ler um texto da Bíblia, vamos cantar bonito. Tudo isso é importante. Isso é tudo teologia da libertação. Mas sempre olhando a realidade, a Bíblia e a comunidade. E para encerrar, a sexta bem-aventurança. São 8 portas aqui, pessoal. São 8 portas, são 8 categorias para entrar no reino de Deus. Não tem outra. Não tem outra. Segundo a Bíblia, não é eu que estou falando. Olha lá. Felizes de coração limpo, porque verão a Deus. É no futuro. Felizes os promotores da paz, porque serão filhos de Deus. É tudo no futuro. E depois os perseguidos, por causa de tudo isso que está fazendo, vai ser massacrado por causa do reino de Deus. Aí, pessoal, para me ir fechando aqui, olha lá, vou ler de novo o versículo 11. Feliz vocês, quando por minha causa os insultar, ou perseguir, e mentindo, disser todo tipo de mal contra vocês. Tá vendo? Por minha causa. Causa de quem? Jesus. Por causa de Jesus, olha lá, pessoal. O pessoal vai insultar vocês, vai perseguir vocês, vai mentir contra vocês, vai falar todo tipo de mal contra vocês. O que o pessoal está falando da igreja hoje? Principalmente da campanha de paternidade. Quanta coisa estou falando mal da igreja, um grupinho pequeno, tá? Esses são os diabólicos da igreja. Falando mal da CNBB, falando mal do Papa, falando mal dos padres. Não. Mas não é isso que eles estão sendo perseguidos. Se estão sendo perseguidos, é porque eles estão certos. Foi por causa de Jesus. Está dizendo aqui, ó. Daí, pessoal, o que é pobre no espírito? Eu vou até ler para vocês aqui um trecho do livro do Carlos Mester, o maior biblista da história. Ele diz assim, ó. Jesus reconhecia a riqueza e o valor dos pobres. Mateus 11, de 25 a 26, olha lá. E definiu que a sua vida própria missão era anunciar a boa nova aos pobres. É o que eu li aqui, Lucas 4, 18. Ele mesmo vivia como pobre e não possuía nada para si, nem mesmo uma pedra para reclinar a cabeça. Lucas 9, do 56 ao 62. Ó, Jesus, eu quero te seguir, mas eu não tenho... Eu quero te seguir, Jesus, você quer me seguir? A raposa tem ninho, ou melhor, a raposa tem toca, o passarinho tem ninho, mas o filho do homem não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Quer dizer, não tinha nada. E quem queria seguir podia escolher entre Deus e o dinheiro. Você quer me escolher? Ou você quer Deus ou quer o dinheiro? Se você quiser dinheiro, vai para lá. Se quiser Deus, vem para cá. Mateus 6, 24. Não dá para amar a Deus e ao dinheiro. Ou um ou outro. Então, mas o que é o pobre de espírito? O que é mesmo? É o pobre que tem o mesmo espírito de Jesus. Não é rico e não é nem o pobre. É os dois, desde que siga o Espírito Santo. E ele termina assim, ó. É todo aquele que acredita na comunidade. É todo aquele que acredita no pobre. É todo aquele que acredita em todas as pessoas. Então, para nós ir encerrando aqui, né? Bem-aventurados os abençoados, que levam a felicidade plena. Trata também das criaturas, de sua relação com Deus, que nos amou por Deus e faz essa mediação humana, que é os beatos e as beatas. Pessoal, está acabando a hora. Beato e beata. Beá vem da palavra bet. Bet significa casa. Ó, beato, casa. Ato significa espírito. Então, quando alguém chama você de beato, ou sua beata, eu chamo o Afonso, o seu beato, graças a Deus que nós somos beatos, porque nós temos o Espírito de Deus. Nós somos beatos e beatas. São todos aqueles e aquela que têm
o Espírito de Deus. Viu que bonito? Quando você tem o Espírito de Deus, e eu também tenho o Espírito de Deus, nós somos beatos e beatas no caminho do Senhor. E vamos continuar nos próximos encontros falando da fé e ligado com a vida. Então vamos terminar o nosso encontro de hoje. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com uma grande alegria, nós vamos toda semana então gravar um vídeo, né? O Edmundo vai gravar um vídeo lá, eu vou gravar outro vídeo aqui, a gente vai colocar junto. Ele também está no YouTube, né? O dele e o meu. Você pode entrar lá, Edmundo Monteiro Alves e eu, Afonso Bento, né? Entra lá. E se inscreve lá também, por favor. Clica lá, não paga nada para se inscrever, ajuda esse canal a manter no ar. Você não vai, eu não estou ganhando nada, nem vocês também. Nós estamos ganhando a palavra de Deus, nós estamos ganhando conhecimento. Então se inscreva lá no canal, certo? E se vocês quiserem receber a apostila e material, aí entre em contato conosco. O meu zap é 11 9 7 1 8 9 5746. Entre em contato comigo